Alô pessoal, sejam bem-vindos ao canal Fenômeno Ufologia com seriedade e objetividade na internet. Eu sou o Jackson Camargo e hoje nós iremos falar sobre um caso muito interessante. Esse caso que nós vamos conhecer hoje aconteceu em 2 de novembro de 1971 e envolve o pouso de um objeto não identificado e vestígios físicos e efeitos fisiológicos. Um caso muito interessante e muito bem estudado lá da ufologia dos Estados Unidos. Mas antes de a gente conhecer esse caso, eu quero convidar você que ainda não é inscrito neste canal a se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações, deixar seu likezinho e compartilhar este vídeo, porque aqui neste canal você encontra ufologia de qualidade, com informação séria, honesta, objetiva, com análises muito legais sobre este fenômeno que tanto nos fascina. E agora então, sem enrolações, vamos conhecer que caso é esse que ocorreu lá nos Estados Unidos em 2 de novembro de 1971. Este caso aconteceu na cidade de Delfos, lá no estado do Kansas. Delfos é uma pequena cidade localizada na região central dos Estados Unidos. Ela está situada 11 milhas a nordeste da cidade de Minneapolis, no condado de Ottawa, lá no estado de Kansas. E foi nesta cidade, que tem atualmente em torno de 500 habitantes, que ocorreu um dos mais interessantes casos ufológicos com vestígios físicos e efeitos fisiológicos lá dos Estados Unidos. O caso aconteceu na fazenda de Durell Johnson, meia milha ao norte e meia milha a leste da pequena cidade de Delfos. Uma área que é permeada por vários campos e linhas de árvores, em uma área bastante plana do estado. E ali então foi observado um objeto luminoso, pousando no solo, por volta das 19 horas de 2 de novembro de 1971. A testemunha principal do caso chama-se Ronald Johnson, na época com 16 anos de idade. Aqui a gente vê o Johnson junto com o seu cãozinho de estimação, o chamado Snowball. Mas como que aconteceu esse caso então? Então, por volta das 19 horas, horário local, o Ronald Johnson estava cuidando das ovelhas, acompanhado do seu cachorro. O aprisco onde essas ovelhas ficava a norte da residência da família. Aqui a gente está vendo um croquis da região da casa. E aqui a gente está vendo uma foto aérea do mesmo local nos tempos de hoje. Então, ali embaixo a gente vê onde ficaria a casa da família e ali acima é onde ficava o aprisco. Então a senhora Johnson, a mãe do menino ali, chamou da porta dos fundos da casa pedindo que Ronald viesse jantar. E aí ele respondeu que já estava terminando o trabalho e que já entraria. E aí então o senhor e a senhora Johnson iniciaram a refeição, acreditando que o menino já logo chegaria. Só que eles terminaram a refeição e ele ainda não havia voltado para casa. Enquanto o casal fazia a refeição, o Ronald estava lá no aprisco terminando seus trabalhos. E aí, em dado momento, ele ouviu um som estrondoso. E repentinamente surgiu um objeto luminoso e multicolorido, que estava se aproximando do local em uma trajetória descendente, ou seja, aparentemente ele estava pousando. E ele reparou, ao ver esse objeto, que a luz não vinha de luzes individuais na estrutura externa, como se fossem lâmpadas, né? Mas vinha de uma massa de cores variadas por toda a superfície. Então era a própria superfície do objeto que emitia a luz. E embora ele não tenha visto nenhuma superfície metálica, ele percebeu que havia uma forma definida por trás do objeto. O objeto parecia ligeiramente abobadado no topo e na base, e havia uma ligeira protuberância no centro, e pairou ali a 60 centímetros acima do solo, e estava emitindo um brilho intenso.
para baixo, na direção do solo. A testemunha, o Ronald Johnson, estava a aproximadamente 23 metros de distância desse aparelho, então ele teve uma visão bastante clara dele. E ao ver aquele objeto, ele ficou parado e percebeu que o seu cachorro também ficou muito quieto. Mais tarde, depois ele declarou aos pesquisadores e repórteres que essas cores tinham um tom azul, vermelho e laranja e que elas não mudaram em nenhum momento, permanecendo sempre aquela coloração. E ele estimou que esse objeto tivesse aproximadamente 3 metros de largura e 3 metros de altura. E ele descreveu também que a luz emitida por esse objeto ela era muito intensa, ela iluminava todas as árvores em volta e também o solo onde ele estava pairando. E esse brilho era tão intenso que seus olhos começaram a doer enquanto ele estava olhando diretamente para o objeto. E as ovelhas que estavam ali no aprisco se mostraram bastante perturbadas pela presença do objeto, ou talvez por algum som que ele estivesse emitindo. Elas ficaram bastante agitadas. E o Ronald comparou esse som que ele estava ouvindo a uma espécie de máquina de lavar, aquelas que fazem um barulho mais alto, como se estivesse batendo, né? Então era mais ou menos esse som que ele ouviu, né? Ou o som que ele conseguiu associar. E aí, então, depois de vários minutos, esse objeto emitiu uma luz intensa na parte inferior e começou a se elevar gradativamente. E aqui então a gente está vendo um croquis representando a partida do objeto. Ele começou a subir, aumentando a sua velocidade, passando um pouco mais de 1 metro acima de um galpão que havia ali próximo. E assim que ele passou esse galpão, esse objeto emitiu um som mais agudo, como se fosse um barulho de uma turbina de avião a jato. E aí quando esse som mudou, o menino ele perdeu a visão, ele não conseguiu ver mais nada. Ele foi cegado por algum tipo de energia que havia nesse objeto. Mas embora ele não pudesse ver o objeto, o que estava acontecendo em volta, ele conseguia ouvir. E ele ouviu ainda o som desse objeto por mais algum tempo. E aí, nesse momento, a mãe do menino chamou novamente pela porta do quintal. Passou alguns minutos e ele conseguiu voltar, ele conseguiu ver novamente e foi até a casa da família. No caminho que ele estava indo para casa, ele estava indo sentido sul, sentido a casa, ele viu a luz do objeto ainda no céu. E aí ele entrou na casa e contou para a família o que tinha acontecido, que ele havia visto um disco voador ou alguma coisa assim. E a família no início não acreditou na história que ele estava narrando, achou que ele estava inventando, brincando, alguma coisa assim. Apesar disso, apesar da descrença, eles resolveram sair para fora para ver o que poderia ter assustado o menino. E aí eles viram uma luz no céu realmente, se deslocando a sul, se afastando da casa dessa família. E aí então eles resolveram ir até o local do pouso do objeto que foi apontado pelo menino. E enquanto eles estavam indo, como já era noite, já estava escuro, eles estavam indo em direção ao local do pouso. De longe eles já viram que aquilo estava emitindo uma luminescência. Chegando no local eles viram que havia um círculo com alguma coisa branca e aquilo tudo estava emitindo algum tipo de luminosidade. E parte das árvores ali perto também estavam emitindo essa estranha luminescência. O senhor e a senhora Johnson, os pais do menino, resolveram tocar nessa marca. Eles tocaram, pegaram as amostras de terra com as mãos e perceberam que essa amostra de terra não estava quente, ela estava até um pouco fria, mas ela parecia estranha. Ela se mostrava, a textura parecia algo liso, ao mesmo tempo em que o solo parecia de alguma forma cristalizado. Enquanto estavam manipulando esse solo, o senhor e a senhora Johnson perceberam que as mãos apresentaram formigamento e eles logo perderam a sensibilidade da ponta dos dedos. A senhora Johnson, inclusive, chegou a limpar essa terra na calça que ela estava usando e na região da perna onde ela limpou também apresentou uma certa dormência. Se tornou insensível durante algum tempo. Essa sensação de dormência nas mãos e insensibilidade durou aproximadamente 2 semanas, prejudicando alguns afazeres do casal, inclusive. A senhora Johnson trabalhava numa casa de repouso, então com muita frequência ela tinha a tarefa de medir a pulsação dos pacientes. E aí com essa dormência ela não conseguia fazer essa atividade porque ela não sentia a pulsação quando ela tinha que fazer essa tarefa. E embora eles estivessem sentindo essa dormência nas mãos e na perna, no caso da senhora Johnson, eles não chegaram a procurar um médico para avaliar o que estava acontecendo. E isso daí passou ao longo de 2 semanas, voltou ao normal. E ainda naquela noite, verificando a marca, a senhora Johnson, ela lembrou que ela tinha em casa uma máquina Polaroid. Então ela correu para dentro de casa, pegou a máquina e voltou
para fazer uma fotografia dessa estranha marca. E aí a gente está vendo a imagem feita na ocasião, uma imagem feita ali em torno de 10 minutos após o caso, né? E aí depois de verificar essa marca, o Sr. Johnson entrou em casa e ligou para o jornal, o Delphos Republican, para noticiar o fato, informar o que tinha acontecido. E aí então, no dia seguinte, dia 3 de novembro de 1971, o Sr. Johnson e o Ronald, eles dirigiram até a região de Delphos, até a cidade de Delphos, e conversaram com a senhora Tadia Smith, que era a repórter do Delphos Republican. A senhora Tadia é essa senhora que a gente vê nessa imagem. E então a senhora Smith, acompanhada do xerife, foi até o local para fazer a reportagem, coletar o depoimento das pessoas. E aí, depois que ela fez a análise no local, ela voltou e fez um relatório, que depois entregou para o xerife. E nesse relatório ela descreve da seguinte forma: o círculo ainda era muito distinto e fácil de ver. O solo estava seco e com crostas. O círculo ou anel tinha aproximadamente 3 metros de diâmetro. O centro do anel e a área externa ainda estavam lamacentos devido às chuvas recentes. A área do anel que foi seca tinha cerca de 30 centímetros de diâmetro e era de cor muito clara. O objeto esmagou uma árvore morta no chão quando pousou ou decolou e aparentemente quebrou um galho de uma árvore viva quando pousou. O galho quebrado era muito incomum, ele se partia e quebrava como se estivesse morto há algum tempo. Mas era verde sob a casca e a área superior ainda tinha folhas verdes agarradas aos galhos. No entanto, a área inferior estava livre de todas as folhas e parte da casca nas áreas inferiores parecia ter bolhas e um tom esbranquiçado. Tirei uma foto da área e voltei para a redação do jornal para escrever a história. Pensando nas coisas quase inacreditáveis que havia visto, decidi ligar para o Concordia Weather Bureau para descobrir se tinham visto algum objeto não identificado no radar. E fui informado de que o radar não havia sido ligado e me aconselharam a notificar o xerife do condado de Ottawa. Liguei para casal em Salina para relatar o incidente. Eles também aconselharam a comparecer ao escritório do xerife, o que eu fiz. Aqui então nós temos uma foto feita pela repórter Smith, já no dia seguinte, no dia 3 de novembro. Então repare que a marca é bastante visível, né? O subxerife Harlan Wenlow, que também esteve no local, ele também fez um relatório descrevendo os fatos, né? E aí então ele descreve da seguinte forma: Sr. Johnson nos levou para trás da casa dos porcos, onde observamos um anel em forma de rosquinha com um buraco no meio. O anel estava completamente seco com o buraco no meio e fora da lama do anel. Havia galhos quebrados de uma árvore e uma árvore morta quebrada ali. Houve uma leve descoloração nas árvores. Recebemos uma foto tirada na noite anterior pela Sra. Johnson, que mostrava que o anel brilhava no escuro. O subxerife Enlow pegou uma amostra de solo do anel seco e a fotografou. A amostra de solo coletada era quase branca e muito seca. Usamos um monitor radiológico da Defesa Civil para determinar que o solo não era radioativo. A amostra de solo e as fotografias estão guardadas no cofre do gabinete do xerife, aguardando uma investigação mais aprofundada pelas autoridades competentes. O caso então ganhou a repercussão pela imprensa local e em 4 de dezembro de 1971, o ufólogo Ted Phillips, que é esse que a gente vê na imagem, foi até Delphos para conduzir uma investigação do caso. Ted Phillips é reconhecido internacionalmente como a maior autoridade na análise de vestígios físicos, marcas de pouso ou da passagem de objetos voadores não identificados. E ao chegar ao local, então, ele entrevistou a família Johnson, a repórter e o xerife, coletando o máximo de informações que ele pôde sobre o caso, e documentando de todas as formas, fazendo medições, coletando amostras de planta e solo. E aqui então a gente está vendo algumas fotografias que ele fez da sua passagem pelo local. Estas fotografias foram publicadas no boletim Flying Saucer Review e divulgadas junto com o relatório sobre o caso. Ted Phillips ele fez uma segunda investigação no local em 11 de janeiro de 1972, e nessa ocasião os envolvidos foram novamente entrevistados e não foram encontradas quaisquer contradições no depoimento. Foram feitas novas análises no local e descobriu-se que o solo estava afetado mesmo a 35 centímetros de profundidade, ou seja, você tinha a marca e a 35 centímetros de profundidade no solo ainda você encontrava esse efeito que você verifica na superfície. Um solo aparentemente compacto, calcinado, cristalizado com algum tipo de energia estranha. Aqui nós temos uma fotografia da marca feita 42 semanas depois do pouso do objeto. Então repare que a marca estava perfeitamente visível aí mesmo
42 semanas depois. Aqui nessa imagem nós temos uma reprodução de jornal, tá? Por isso que a qualidade não é boa. Você vê ali ao centro o Ron Johnson, à direita o pai dele e à esquerda a mãe do Ron Johnson, as 3 testemunhas centrais desse caso. E eles estão ali de frente para a marca na época do caso. O Ted Phillips, então, ele coletou amostras e enviou essas amostras para vários laboratórios. Alguns deles forneceram alguns laudos, resultados de algumas análises que foram feitas. Em um dos laudos consta a seguinte informação: no recebimento, o solo do anel foi imediatamente verificado quanto à sua hidrofobicidade relatada pela adição de água a uma amostra à temperatura ambiente. Descobriu-se que o material se comportava quase como vidro, com a água simplesmente respingando em sua superfície. Uma espátula foi usada para quebrar à força a mistura aquosa, o que eliminou a hidrofobicidade para deixar uma suspensão avermelhada. A mistura foi centrifugada para dar uma solução vermelha límpida que contrastava com a solução incolor obtida a partir de amostras de solo de controle tratadas de forma semelhante. Notou-se que todas as amostras de solo do anel eram igualmente resistentes à água. E mesmo assim, anos depois, alguns institutos ainda tentaram fazer novas análises nessas marcas. Então o Battelle Memorial Institute, lá de Dayton, Ohio, solicitou material para análise. Eles fizeram toda uma análise e não revelaram os resultados dessa análise. Inclusive, eles fizeram parcerias com outros laboratórios para fazer uma análise nesse material coletado nessa marca. No final do ano de 1977, o PhD em Química Errol Farouk conduziu uma importante análise química, no material. Ele, que é formado em Química Orgânica, descobriu que o solo do local do encontro estava contaminado com um composto semelhante a um sabão altamente solúvel em água, que é o que levou então a esse efeito estranho sobre a água que não permitia que ela penetrasse no material. Aí ele conseguiu isolar esse elemento e percebeu que esse elemento era luminescente, o que explicaria aquele brilho visto na noite do contato. Aqui então a gente está vendo amostras de solo coletadas na região. À esquerda é a amostra coletada dentro da marca e à direita o solo natural não afetado coletado fora da marca. Aqui um teste de penetração de água usando amostras de dentro da marca. Perceba que a água não penetra no solo, ela se deposita em cima e depois ela escorre. E aqui nós temos uma outra imagem feita de um teste de germinação. À esquerda nós temos a amostra de solo afetada de dentro da marca e à direita a amostra de solo não afetada de fora da marca. Perceba que existe realmente uma diferença química nas amostras. O solo de um local permite a germinação e de outro não permite. E esse então foi o fantástico caso Delfos. Conta pra gente aqui nos comentários o que você achou desse caso. Aproveita, você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal, clique no sininho para ativar as notificações, ser sempre informado quando novos trabalhos forem publicados aqui no canal. Curta, comente, compartilhe nossos vídeos, dissemine informação de qualidade, informação séria, honesta, objetiva, que é o que nos move aqui no canal, obviamente. E se você gosta desse tipo de trabalho, gosta do nosso canal, quiser ajudar de alguma forma, você tem o Apoia-se, que está aqui na descrição do vídeo. Você pode contribuir com qualquer valor que você ache conveniente. E eu convido você também a fazer parte do nosso grupo no Telegram, um grupo muito legal, cheio de gente bacana, onde a gente fala sobre ufologia, sobre ciência, sobre astronomia, astronáutica e outros mistérios que tanto fascinam a todos nós. Certo? Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Ficamos por aqui. Espero que tenha sido bem legal para vocês. Vejo vocês no nosso próximo vídeo. Grande abraço para vocês. Continuem com pés no chão, olhos no horizonte e mente nas estrelas. Falou! Tchau!